Gente, boa tarde. Como vocês estão vendo aí nesse slide, meu nome é Marco Túlio. Eu sou geriatra da Casa de Saúde Santa Isabel, da Rede FEMIG, que é um hospital de cuidado e reabilitação ao idoso. Sou especialista em odontogeriatria e gerontologia social, mestre em clínica odontológica e atualmente sou doutorando em saúde coletiva. Eu vou falar para vocês sobre cuidar a saúde bucal do idoso e atenção primária, tentar trazer para vocês um pouco da minha experiência, do que eu venho estudando, o que eu venho trabalhando. É um tema novo, saúde bucal do idoso. A gente pode considerar que a partir de 2004 que a gente tem uma perspectiva de cuidado ao idoso. Então, vou estar colocando para vocês algumas questões de envelhecimento, algumas questões para a gente pensar em relação ao planejamento da atenção à saúde bucal desse grupo etário. Ok? Bom, para a gente falar sobre saúde bucal do idoso, entender essa preocupação com a saúde bucal do idoso, é bom a gente iniciar falando do envelhecimento populacional, da população brasileira e dos desafios que esse envelhecimento traz. O Brasil vive hoje, a exemplo de outros países, um envelhecimento da sua população. O que é isso? É um aumento proporcional do número de idosos na nossa população. No Brasil, chama a atenção a velocidade com que esse fenômeno vem ocorrendo. De acordo com Veras, nós tivemos um aumento de 700% no número de idosos na população de 1960 até 2008. Em 1960, a população brasileira era formada por aproximadamente 3 milhões de idosos e hoje eles já representam 20 milhões, quer dizer, é um aumento muito grande aí em 50 anos. Então, esse fenômeno no Brasil de envelhecimento, ele assusta um pouco a velocidade com que ele ocorre. Na França, nos países desenvolvidos, esse fenômeno demorou mais de um século para acontecer, ele esteve associado à melhoria das condições de vida e hoje ele acontece no Brasil de uma forma muito acelerada. Esse fenômeno é considerado a maior conquista da humanidade. Ninguém quer morrer jovem, o homem sempre teve, se a gente for acompanhar aí a história da humanidade, sempre foi um ideal do homem, uma preocupação do homem, essa questão da longevidade, uma busca por uma maior longevidade. Mas esse fenômeno ele tem repercussões sociais, a gente viu recentemente aí na Europa greves na França por causa da questão previdenciária, e para a saúde também. Principalmente porque esse fenômeno, normalmente, ele vem acompanhado do que se chama de transição epidemiológica, que é uma mudança no padrão de doenças da população. A população idosa, ao contrário das crianças, ela tem doenças principalmente do tipo crônico degenerativo, que são doenças de longo curso, e que, consequentemente, elas consomem mais recursos de saúde. Isso leva a quê? Ao aumento na procura de serviços de saúde pelos idosos. Os idosos consomem mais medicamentos. Quando eles utilizam, são hospitalizados, utilizam os hospitais, eles permanecem por mais dias, o número de internações é maior. Então, eles têm um uso de saúde, do serviço de saúde, maior do que outras faixas etárias. Então, isso traz toda essa preocupação em relação à saúde do idoso. E aí, quando nós pensamos na questão da saúde bucal, é importante a gente pensar dentro do contexto histórico, como foi a saúde bucal coletiva, vamos falar aqui dos últimos 60 anos para cá. A saúde bucal coletiva, ela teve, durante várias décadas, concentrado basicamente em relação à saúde da criança, especificamente a saúde do escolar. Então, a faixa etária dos adultos e idosos, eles tinham limitações em relação às ações de saúde bucal. Normalmente, o que se ofertava para esses grupos etários eram tratamentos de emergência, onde eram realizados principalmente procedimentos de caráter mutilador. Muitas vezes, na maioria das vezes,
os problemas eram resolvidos através das extrações dentárias, né? E durante um grande período aí, a odontologia esteve muito centrada no modelo assistencial que era eminentemente cirúrgico restaurador. Então, esses dois fatores levaram a quê? A perdas dentárias prematuras, né, e uma restrição em relação às oportunidades de acesso aos serviços de saúde, levando a um acúmulo de necessidades, principalmente de próteses dentárias, né, e de tratamentos especializados ao longo do curso de vida, né? Então, consequentemente, os idosos vão ter uma demanda, né, principalmente por reabilitação e por tratamentos de média e de alta complexidade. Bom, mas é interessante quando a gente vê estudos aí, como os de Matos e Lima Costa, realizados a partir de dados da PNAD de 98 de 2003, é que, apesar desse quadro de edentulismo, a gente vê que a idade é um fator determinante da menor frequência de visita ao dentista. Ou seja, os idosos, apesar de eles terem uma condição de saúde bucal que a gente pode considerar, né, como sendo o mais precário possível, né, eles têm o percentual de edentulismo é altíssimo entre eles, né, eles utilizam menos o serviço de saúde, tá? E de acordo com essas autoras, né, isso é devido à alta prevalência de perdas dentárias, que é consequência também do modelo assistencial, né, cirúrgico restaurador, das extrações em massa, e dessa dificuldade de acesso ao serviço odontológico. Além disso, essas autoras relatam que, como sendo fatores associados ao uso de serviço odontológico por idosos, sexo, a autopercepção de saúde, a escolaridade, renda, local de residência. Tá? Estudos recentes, né, relatam que a nível global, né, a nível mundial, renda e escolaridade são fatores que estão diretamente associados ao edentulismo. Bom, de acordo com Martins e colaboradores, o uso de serviço odontológico entre os idosos se dá principalmente por dor, e esse uso é baixo tanto entre os dentados quanto os edentados. Então, o que a gente percebe é que com a idade há uma diminuição na procura, né, no uso de serviço de saúde bucal, né, pelos idosos, e isso, claro, vai gerar um comprometimento para a saúde bucal deles também, porque se eles não fazem uso rotineiro do serviço de saúde, a tendência é que os problemas se agravem e que eles venham a demandar assistência cada vez de maior nível de complexidade. Tá? É importante a gente estar falando sobre isso para a gente entender a importância da gente pensar numa política de saúde bucal que seja universal, que favoreça o acesso desse grupo populacional ao serviço. Tá? Bom, nesse sentido, em 2004, a Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente, trouxe uma proposta de reorganização do serviço de saúde bucal, da atenção básica, assumindo um novo eixo de orientação, assumindo como eixo de orientação o cuidado, que é um direcionamento diferente daquele direcionamento anterior, que é de caráter biológico, hospitalocêntrico. Então, ele traz essa nova proposta e, dentro dessa proposta, a tendência é para se organizar uma atenção à saúde bucal dentro das linhas de cuidado ou por condição de vida. E dentro das linhas de cuidado, a gente vai ter aí o cuidado à saúde bucal do idoso. Bom, então essa política ela veio justamente romper com aquela estrutura, com aquele modelo antigo, que priorizava a criança, o escolar, em detrimento das outras faixas etárias, trazendo a possibilidade de universalidade do acesso e propiciando ao idoso, então, a atenção odontológica. Bom, então, nós temos aí agora esse desafio, que é de estar nos organizando para atender as demandas de saúde bucal desse grupo, que, como eu falei anteriormente, é um grupo que tem um alto percentual de necessidades acumuladas. E para a gente fazer
né, um planejamento de atenção odontológica ao idoso nessa perspectiva de universalização, a gente tem que entender também um pouco desse grupo, que tem especificidades. Os idosos são um grupo altamente heterogêneo. Então, quando a gente fala de idoso, a gente vai ter idosos que são independentes, né, e que constituem a maioria da população, segundo os dados do IBGE, e tem os idosos que são semidependentes, idosos totalmente dependentes, idosos que vivem no próprio domicílio, né, idosos que residem em instituições. Então é importante a gente entender a complexidade desse grupo para a gente seja capaz de fazer um planejamento que atenda ao princípio da universalidade. No Brasil, hoje, 2,5 milhões de idosos vivem em situação de pobreza. É importante, quando a gente pensa no planejamento para esse grupo, a gente entender que eles têm doenças do tipo crônico-degenerativas, que essas doenças levam ao uso de medicamentos, né, que vão interferir com a saúde bucal, e elas próprias. Exemplo, diabéticos, eles normalmente têm queixa, eles têm uma hipossalivação e uma queixa de xerostomia. Então, quer dizer, eles são um grupo, né, de risco para doença periodontal. Então, quando eu vou fazer um planejamento para essa faixa etária, eu tenho que levar em consideração tudo isso. Por quê? Porque determinados grupos dentro dessa faixa etária vão demandar programas específicos de saúde bucal. É importante, tá, entender que o idoso, no idoso, a manifestação das doenças ela pode ser atípica. Por exemplo, depressão. O idoso pode estar com um quadro depressivo e manifestar uma queixa de ardência bucal, que é a síndrome da ardência bucal. Né? Então, esse padrão atípico de apresentação das doenças, as mudanças, né, que ocorrem pelo processo de senescência, elas demandam uma avaliação global do idoso. Tá? Então, ele precisa de uma avaliação global, que é uma avaliação que ela tem que ser feita por uma equipe multiprofissional. Né? Então, a odontologia tem que entender a importância dessa avaliação e se inserir, né, dentro da equipe, tá? Eu também estar participando dessa avaliação. Por quê? Porque os problemas bucais eles vão ter repercussão sistêmica e vice-versa. Né? E é importante que sempre, né, de acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, a gente pensar sempre em como que a gente vai garantir o tratamento aos problemas de saúde bucal mais comuns a essa faixa etária. Bom, então quando a gente fala da Política Nacional de Saúde Bucal, quando ela se propõe a reorganizar a atenção básica aí, ela tem como estratégia, né, o Programa de Saúde da Família, né, que hoje em dia a gente chama inclusive de Estratégia de Saúde da Família, os centros de especialidade odontológica e os laboratórios regionais de prótese dentária. Então, dentro da Estratégia de Saúde da Família, o dentista ele tem algumas atribuições que são importantes quando a gente trata especificamente do grupo etário idoso. Por exemplo, a questão da assistência domiciliar. Nós vimos lá que, de acordo com os dados do IBGE, a maioria dos idosos são independentes, mas nós vamos ter idosos totalmente dependentes, né, residindo ou em instituições de longa permanência, né, hoje em dia a gente não usa muito o termo asilo, né, porque é um termo que carrega um estigma muito grande. Então, a gente tem que pensar na atenção domiciliar para esses idosos dependentes que residem nessas instituições ou que estão restritos ao próprio domicílio. Como que nós vamos organizar essa assistência, como que a gente vai conseguir assistir essas pessoas de forma, né, a prestar uma assistência universal a essa faixa etária. Né? É importante também entender que quando a gente trabalha com essa faixa etária, no caso dos idosos dependentes ou semidependentes, a gente tem que ter uma interação ali muito forte com os familiares, com os cuidadores. Por quê? Porque as principais doenças bucais, tanto a cárie quanto a doença periodontal, elas dependem fundamentalmente, né, para o controle delas, né, é fundamental que os autocuidados bucais, a higiene bucal. E quando a gente está lidando, né,
com o grupo dos idosos que tem algum nível de dependência, muitas vezes eles não vão conseguir realizar os autocuidados bucais. Né? Então você vai ter que ter uma interação com os familiares maior, no sentido de conseguir a colaboração deles, a contribuição deles, de forma, né, a manter uma condição de higiene bucal adequada, né, compatível com a saúde bucal. É importante entender que, de acordo com o Ministério da Saúde, o cirurgião dentista ele tem responsabilidade pela saúde bucal de todos os idosos da sua área de abrangência, incluindo aqueles que residem em instituições, sejam elas de caráter público ou privado. Então, são dentro né, das atribuições comuns ao dentista, quando a gente trata especificamente da questão do idoso, acho que é importante a gente fazer uma reflexão, pensar um pouco aí nessas atribuições, porque a gente tem uma preocupação especial com a questão da saúde bucal dos institucionalizados, né, e dos que estão restritos ao domicílio, pela dificuldade de acesso, né, lógico, inerente a essas pessoas. Bom, então, quando a gente vai planejar, né, fazer um planejamento, né, estratégico, né, o primeiro passo é justamente a gente entender, conhecer, né, quais são os problemas, né, de saúde bucal mais comuns. E aí a gente tem nesse quadro doenças e condições bucais que são mais comuns aos idosos. A gente vai ter como doenças mais prevalentes a doença periodontal, o câncer bucal, a cárie de raiz e as lesões de tecido mole. E como condições bucais mais comuns, né, que a gente vê, né, a abrasão, erosão, a litose, a dificuldade de higienização, de mastigação, necessidade de prótese, e o edentulismo e a xerostomia. Né? Então é bom a gente conhecer, né, o que é mais prevalente, né, quais são as condições mais comuns, para a gente poder elaborar o nosso planejamento estratégico, estabelecendo aí quais vão ser as prioridades que a gente vai considerar. Bom, então, de acordo com a Política Nacional, né, de Saúde Bucal, é necessário, né, uma reorganização do processo de trabalho aí, e quando a gente trata, né, especificamente do grupo etário idoso, a interdisciplinaridade e o multiprofissionalismo, eles assumem uma dimensão mais importante ainda, né, porque as queixas dos idosos elas não podem ser explicadas por um único sinal, por um único sintoma. Então, muitas vezes, é o que eu falei anteriormente, né, tem uma queixa de ardência bucal, que quando você for olhar por trás daquela ardência bucal, tem um quadro de depressão. Né? Então, é extremamente importante, quando você vai planejar, né, a atenção a esse grupo etário, você pensar numa prática profissional de caráter interdisciplinar e multiprofissional, para que você possa contemplar a saúde do idoso de forma integral, tá? Porque para que você tenha sucesso no seu planejamento. Então é necessário ter essa visão integral, né, do idoso, para que você tenha um planejamento que seja efetivo e eficaz. E dentro dessa perspectiva, né, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, chama atenção a importância da avaliação funcional. As doenças crônico-degenerativas, muitas vezes, elas vão afetar a funcionalidade do idoso. Tá? Quando eu falei lá que o idoso tem principalmente doenças do tipo crônico-degenerativas, né, que são doenças de longa duração, a gente tem que pensar também que essas doenças não têm cura. Né? Então, nós trabalhamos com o idoso numa perspectiva de manter a sua autonomia e a sua independência funcional. Então, essa avaliação funcional ela é extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes, né, a perda de determinado nível de capacidade ela pode estar associada a uma doença crônica, né, que não foi diagnosticada. Tá? E essa avaliação funcional ela é essencial para as decisões sobre tratamentos e cuidados necessários ao idoso. Também o tratamento odontológico. Se você tem um idoso que é dependente, totalmente dependente, se ele é dependente de autocuidados, você tem que considerar isso quando seu plano de tratamento. Você não pode, por exemplo, realizar restaurações muito complexas, né? Não é que não possa, você deve evitar restaurações
muito complexas, né, que sejam mais difíceis de manter com uma boa condição de higiene. E essa avaliação funcional do idoso, ela tem essa ênfase na funcionalidade. Então, essa avaliação funcional, normalmente ela é feita por uma equipe multidisciplinar, e é importante que o dentista também participe dessa avaliação. É importante que o dentista, além, né, de avaliar a condição de saúde bucal, avalie também a capacidade daquele idoso para os autocuidados. É como eu falei, quando você vai estabelecer um plano de tratamento para uma pessoa idosa, você tem que ter, né, em mente qual que é a condição funcional, né, se é um idoso independente, se ele é semi-dependente, ou se ele é dependente, tá? Para que você faça um planejamento eficaz. Não adianta você planejar próteses muito elaboradas para uma pessoa que tem artrose nas mãos, né, que não é capaz, que vai ter dificuldade para remover essa prótese, que não vai, e consequentemente você vai aumentar inclusive o risco, né, desse paciente, né, vir a desenvolver lesões, cáries de raiz e outras lesões bucais. Tá? Bom, e aí na perspectiva de uma política nacional de saúde bucal, cujo eixo de orientação é o cuidado, né, que foge daquele modelo biomédico, né, aquele modelo de odontologia cirúrgica restaurador, a gente tem que pensar em ações de promoção de saúde, né, direcionadas para o grupo idoso. Né? As ações de promoção de saúde, elas compreendem um elenco vasto, né, de ações de caráter eminentemente educativas preventivas. Né? Elas estão diretamente associadas, né, a políticas públicas saudáveis, como, por exemplo, água e pasta dental fluoretados, políticas de habitação, né, que favoreçam moradias seguras e que não levem os idosos ao risco de traumatismos maxilofaciais, vias públicas, né, seguras, né, para prevenção de quedas, né, que podem também levar a traumas maxilofaciais, políticas de educação, né, de distribuição de renda, porque, como eu falei anteriormente, né, o edentulismo, os principais fatores associados ao edentulismo são escolaridade e renda. E essas ações devem ter uma abordagem, né, sobre os fatores de risco, tanto para doenças bucais quanto para outros agravos. Né? As doenças bucais, a cárie e a doença periodontal, elas têm fatores de risco comuns a uma série de doenças sistêmicas, né, como diabetes, hipertensão. Né? Então é importante, né, adotar essa abordagem de risco comum e nos interagirmos com as outras disciplinas, com outros setores, né, de forma a promovermos, né, políticas, né, de saúde bucal saudáveis. Então, quando a gente pensa, né, em promoção de saúde bucal, a gente tem que pensar também, né, nas políticas de habitação, né, que levem água fluoretada a todos os idosos, né, políticas de habitação que favoreçam ambientes seguros para os idosos também. Né, porque, né, é um grupo que tem risco de quedas, né, essas quedas muitas vezes podem levar a situações de traumas maxilofaciais e com comprometimento da saúde bucal do idoso. Bom, com relação às ações de educação e saúde, elas podem ser desenvolvidas pelo dentista, pelo técnico de saúde bucal, pelo auxiliar de consultório dentário, mas o cirurgião dentista é o responsável técnico científico por essas ações, ele deve planejar, organizar e supervisionar. E conhecer, né, durante a fase de planejamento, né, é importantíssimo que seja feito um diagnóstico situacional, conhecendo, né, os equipamentos sociais direcionados à população idosa na área de abrangência, quer dizer, os grupos de convivência, as instituições, né, de forma a poder planejar, organizar essas ações nesses espaços. Ainda de acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, né, com relação à questão das ações de promoção de saúde, a gente pode pensar aí na questão, em desenvolver, né, ações de higiene bucal supervisionado, que eu acho
particularmente bem indicadas para o caso dos idosos residentes em instituições de longa permanência, né? Ou essas ações podem ser desenvolvidas também em grupos de convivência, como eu falei, né? É importante conhecer os equipamentos sociais direcionados para a população idosa para poder fazer esse planejamento, né? A higiene bucal, ela visa o controle da cárie e gengivite, né? Através do controle de placa pelo paciente, e essas ações elas vão ser, né, idealmente desenvolvidas nesse espaço, né? E a gente pode aí ter a contribuição do técnico de saúde bucal para desenvolver, né, programas de saúde bucal, né, de escovação supervisionada, nos centros de convivência de idosos, nas instituições de longa permanência também. Quando a gente vai desenvolver, né, um programa de escovação, de higiene bucal para idosos, né, é importante a gente entender também algumas especificidades, né, que acontecem na cavidade bucal à medida que as pessoas envelhecem. Por exemplo, é muito comum, né, com o envelhecimento, aparecerem as recessões gengivais, né, e no caso de recessões gengivais mais pronunciadas, né, o fio dental ele é menos eficaz para a remoção de placa. Então, quer dizer, quando for desenvolver esses programas, pensar também em adequá-los aos fatores, ao envelhecimento da cavidade bucal, né, as condições mais comuns da cavidade bucal. Então, por exemplo, indicar o uso de escovas interdentais, a pasta dental fluoretada, ela é um importante recurso, hoje em dia é o mais importante recurso para a administração tópica do flúor, né? A gente tem aí no mercado uma série de placas, de pastas, hoje em dia praticamente todas elas têm a quantidade necessária, né? Tem em torno de 1.500 ppm de flúor, mas para o grupo etário idoso, as pastas dentais, né, elas assumem uma importância ainda maior. Então, por exemplo, né, idosos que têm hipossalivação, xerostomia, eu posso lançar a mão de pastas dentais para a boca seca, né, tem pastas específicas para estimular a salivação, né, eu posso lançar mão pastas dentais com conteúdo maior de flúor, com 5.000 ppm de flúor, né, no caso de idosos irradiados de cabeça e pescoço, que tem hipossalivação. Então, né, posso lançar a mão de uma série de estratégias, né, para desenvolver programas para esse grupo etário. Importantíssimo também pensar na questão da higiene das próteses dentárias, né? Aí agora nós temos a perspectiva de reabilitação protética a partir de 2004, né, com a criação aí dos laboratórios regionais de prótese dentária. A gente tem uma perspectiva boa aí em relação à reabilitação protética dos idosos, né? Mas é importante a gente estar trabalhando com esses idosos a questão da higiene das próteses, utilizar instrumentos para quantificar, utilizar instrumentos padronizados para quantificar, para a gente fazer um acompanhamento da condição de higiene das próteses desses idosos, né? Orientá-los quanto à manutenção, a necessidade de manutenção corretiva das próteses, né, anual, quanto à necessidade de substituição dessas próteses, e também esclarecer que o fato de ter se tornado edêntulo, de ter perdido todos os dentes, ter recebido uma prótese, não quer dizer que não precisa mais voltar ao dentista, né, porque a gente tem outros problemas bucais, né, nós temos as lesões de mucosa, né, temos o câncer bucal, né, que é também considerado um problema, né, de saúde pública, né, então a gente precisa estar trabalhando com os idosos isso, né, educando-os para isso, porque há uma cultura de que, né, você extrair os dentes não precisa mais ao dentista. E esse é um dos fatores, como eu mostrei lá no início, né, que faz com que os idosos, né, não procurem o serviço de saúde. Então a gente precisa mudar isso, criar uma consciência neles, né, educá-los quanto à necessidade do acompanhamento anual também no dentista. Né? E nas fotos vocês estão vendo próteses com condição de higiene bucal ruim, e no canto inferior aí à direita, né, na tela de vocês estão vendo uma prótese com câmara de sucção, que é um recurso que hoje em dia a gente não usa mais, mas que ainda encontra muito, né, de uma forma geral. Né, os idosos usam as próteses por um período muito longo de tempo, né, sem trocá-las, né,
É muito comum a gente encontrar idosos com próteses fraturadas, tá? Então, mais uma coisa importante da gente, né, trabalhar com eles quando da instalação dessas próteses é os cuidados para evitar queda dessas próteses, né? Às vezes, procedimentos simples, como, por exemplo, manter o bojo da pia tampado com um pouco de água, né? Porque se a prótese cair, ela vai cair dentro da água e não vai fraturar. Então, nós temos que fazer isso paralelamente à protetização, à reabilitação. É importante a gente estar orientando os idosos também, quanto à manutenção e quanto aos cuidados que são necessários com essas próteses, né, para que essas próteses tenham uma sobrevida longa e não necessitem ser substituídas no espaço muito curto de tempo, porque isso vai sobrecarregar o serviço, né, já tem uma necessidade acumulada grande, né, se a gente tiver também que ficar reparando ou refazendo próteses, que elas caíram, fraturaram, né, então vai ficar mais difícil ainda a gente conseguir essa universalização da saúde bucal dos idosos. Como eu falei, né, é importante quando a gente for planejar, a gente pensar naqueles grupos populacionais dentro da faixa etária dos idosos que apresentam, né, uma situação epidemiológica de risco, como, por exemplo, os institucionalizados, né, os que vivem em instituições. Estudos epidemiológicos mostram que a condição de saúde bucal entre os idosos institucionalizados, ela é pior do que dos idosos que residem na comunidade, né? Então, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente tem que estar pensando em programas, né, em desenvolver programas, né, específicos para este grupo, considerando que é um grupo de risco maior, né? Nas instituições, normalmente, a gente vai ter um percentual maior de idosos dependentes do que a gente tem na comunidade, né? Até porque a dependência ela é um fator de risco para a institucionalização, então a gente tem que ter programas, né, pensar em programas, né, específicos para essa população, e aí, né, muitas vezes a gente pode ter a escovação supervisionada, juntamente com programas de aplicação tópica de flúor nesses locais. Como eu falei anteriormente, né, aí ainda dentro da promoção de saúde, é importante nós pensarmos nas campanhas de prevenção do câncer bucal. Já falei, né, que os idosos normalmente, uma vez instaladas as próteses, eles normalmente não buscam mais assistência odontológica, né? Então é importante a gente estar pensando numa forma de estar realizando, né, a prevenção do câncer bucal. E a campanha de vacinação, ela é um momento, né, bastante propício para a gente realizar avaliação de lesões de mucosa, né, fazer essa detecção precoce do câncer bucal. Né, porque é um momento que o idoso está indo na unidade de saúde para ser vacinado, então a gente pode pensar nesse momento como sendo estratégico também para a gente fazer uma campanha de prevenção do câncer bucal. E é importante, né, que o profissional saiba diferenciar o que são lesões associadas ao envelhecimento, né, daquelas induzidas por prótese, e das lesões cancerizáveis. Então, aí nas fotos vocês estão vendo no canto inferior esquerdo, uma mucosa apresentando grânulos de Fordyce, vou tentar indicar aqui, né, que é uma alteração que a gente considera normal com o envelhecimento, né, uma situação onde a gente tem uma hiperplasia inflamatória induzida por prótese, e uma outra situação onde a gente tem uma lesão leucoplásica, né, uma leucoplasia, tá? Então, né, durante a campanha de prevenção, é importante estar, né, durante essa campanha, é importante ter em mente também que a gente vai encontrar na cavidade bucal dos idosos alterações que não são patológicas, que estão associadas ao envelhecimento ou mesmo ao uso das próteses. Além, né, da promoção de saúde, né, a gente tem que estar pensando também nas ações de recuperação, né, quando o diagnóstico ele deve ocorrer o mais precocemente possível e ter uma imediata instituição do tratamento, né, de forma a evitar a progressão da doença e o surgimento de incapacidades e danos recorrentes. Né. Então, um bom diagnóstico, espelho e sonda de ponta-romba, né, boas radiografias, né, interproximais para detecção de lesões de cárie, termos uma abordagem, em relação ao idoso também, termos uma abordagem mais conservadora, menos invasiva, quando
no caso de lesões inativas, muitas vezes é o caso de somente controlar, fazer o controle da lesão, né, observar se há atividade da doença cárie ou não, se houver atividade, procurar controlar a doença, evitando procedimentos invasivos, tendo uma abordagem mais conservadora, conservando mais estrutura dental e preservando mais elementos dentários. E para esse grupo etário, para os idosos, é extremamente importante também as ações de reabilitação, dado o alto percentual de edentulismos que nós ainda temos na nossa população. E nesse sentido, importantíssimo ter laboratórios regionais de prótese dentária e centros de referência no município ou cidades vizinhas, para que se consiga dar uma atenção universal, integral ao idoso. Tá? Bom, o tempo é de mais ou menos 1 hora, eu tentei ser bem objetivo e focar a questão da saúde bucal do idoso aí bem na perspectiva que nós temos aí da Política Nacional de Saúde Bucal. Tá? Muito obrigado por vocês.